Vamos lá, gente. Vamos falar do que interessa, que é o Vascão da Gama. Ontem era para ter rolado o amistoso, né, lá em Natal, por conta de um problema com a ANAC, que é a Associação Nacional de Aviação Civil, que não permitiu a vinda da aeronave fretada pelo Montevidéu Wanderers. Até surgiram algumas dúvidas e amigos em grupos, a galera até criticando a diretoria. Gente, eu acho assim, a crítica ela é sempre bem-vinda, eu aqui faço, quando tem que elogiar também eu faço. Agora, o Vasco não tem nada a ver com isso, o Vasco não organizou o evento, né, o amistoso. A empresa que contratou é que tinha que ver essa logística. Enfim, não viu, não teve autorização, não rolou. Péssimo, principalmente para quem comprou ingresso, frustração mesmo, até porque é uma praça que o Vasco quase não vai e tem muitos torcedores, não só em Natal, como nas regiões próximas, nas cidades, mas a culpa não é do Vasco nesse episódio. Bom, mas sábado, lá em Brasília, começa a nossa maratona. Gente, esse é um mês especial para o Vasco na temporada, e eu vou explicar por quê. Volta o Campeonato Brasileiro, a gente já pega logo de cara o Botafogo, que vem empolgado pelo que fez na Copa do Mundo de Clubes, bateu o PSG, mas está sem jogadores importantes que já foram vendidos, como o Igor Jesus e o Jair Cunha, que foram para o Nottingham Forest. Mandou embora o seu técnico, Renato Paiva, mas é um time que briga na parte alta da tabela. Bom desafio, principalmente para que nós possamos entender qual vai ser esse Vasco, porque a última impressão que ficou foi sensacional. A vitória que a gente teve em cima do São Paulo foi com atitude, jogando como Vasco. Então, o jogo com o Botafogo é o primeiro dos testes deste mês de julho. E aí eu vou passar a agenda para você. Se liga porque são jogos pesados e em 3 competições. Exatamente. Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30 da noite, Mané Garrincha, Vasco e Botafogo. Depois desse jogo, o Vasco volta ao Rio de Janeiro, treina no domingo, aquele regenerativo, segunda algo muito leve, porque já segue para Quito. Se não seguir no próprio domingo, eu não tenho essa logística do Vasco não, mas provavelmente deve seguir no domingo à noite, ou no fim do dia, né, à tarde. Porque na terça-feira o time enfrenta o Independente Del Valle, 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. É o início da repescagem. Lembra que o Vasco ficou em segundo no grupo? Como teve essa parada para a Copa do Mundo, às vezes a gente até se perde, né? O Vasco ficou em segundo no seu grupo, por isso vai jogar a repescagem, que é enfrentar quem veio da Libertadores. E aí, ganhando o confronto, ele passa para as oitavas de final, onde todos os primeiros colocados da fase de grupos já estão por lá. O detalhe é que, como o Vasco foi segundo colocado e quem veio como terceiro da Libertadores, a vantagem é decidir em casa. Por isso que o primeiro jogo é em Quito. Tem altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Não é fácil, nós não estamos acostumados. Eu já estive em Quito, você sente realmente a bola. Aí, no caso, o jogador, ela fica mais rápida, o ar é mais rarefeito, aí todos nós sentimos isso. Ao subir uma arquibancada, uma escada, você fica cansado, ofegante, algo que normalmente quem vive ao nível do mar não sente, mas são batalhas que teremos que vencer também. Aí o time volta ao Rio de Janeiro, porque já no outro sábado, dia 19, às 5h30 da tarde, recebe o Grêmio. Aí aquele confronto, aqui em casa é confronto direto mesmo, né? Porque minha esposa é gremista, ela é gaúcha, mas no caso do Campeonato Brasileiro também, porque o Grêmio tá ali pertinho do Vasco, então os dois vão se enfrentar naquele famoso jogo de 6 pontos. Não vale 6 pontos, mas é aquela história, você soma 3 e impede o seu adversário, se ele vence, de somar os 3 pontos. Mas é importante ter essa sequência, porque na outra semana, no dia 22 de julho, ou seja, sábado, terça, sábado, na outra terça, dia 22 de julho, o Vasco recebe o Independente Del Valle pelo jogo da volta. Óbvio que dependendo do que aconteça na ida, você sabe o que precisa fazer na volta. Pô, trouxe um empate, legal. Qualquer resultado simples de vitória, o Vasco passa para as oitavas. Pô, sofreu um revés, perdeu lá de um gol. Tem que fazer um gol aqui de diferença para levar para os pênaltis. Pô, tomou 2, tem que fazer 2. Aí a conta você já sabe. E claro que o torcedor vai empurrar o time dentro de São Januário. Não parou não, torcedor. Estou só no dia 22 de julho. Tem o jogo dia 27 com o Internacional fora de casa. Aí o Vasco pega uma sequência fora, porque o Inter lá no Beira-Rio, adversário que oscila dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um adversário forte. E depois, dia 30, para fechar o mês de julho, aí começa a fase oitavas de final, diante do CSA, fora de casa também. Ou seja, o Vasco vai a Porto Alegre e depois viaja até Alagoas para pegar a equipe do CSA. Tem desgaste, tem 4 viagens nesses 6 jogos que eu passei: Brasília, Quito no Equador,
volta para o Rio de Janeiro para jogar com o Grêmio, fica para jogar com o Independente Del Valle e sai para mais 2 viagens. Viagem, desgaste, menos tempo de treinamento e jogos decisivos. Assim será o mês de julho do Vasco da Gama. Mas é bom. Todos nós, torcedores, queremos exatamente isso. Uma semana de jogos importantes, jogos pesados, que valham para testar. Afinal de contas, o técnico Fernando Diniz está treinando o time, está ajustando a parte física, melhorando, ajustando a parte tática, o entendimento. O Verratti mesmo disse, em entrevista à Vasco TV, que a cada dia a sintonia aumenta. E é verdade, é com o tempo que os jogadores vão se ambientando ao estilo Fernando Diniz. Não tem jeito. Reforços vão chegar nessa semana. O Thiago Mendes deve desembarcar no Rio de Janeiro e ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco, que ainda busca um atacante de lado de campo. Renovação do Felipe Coutinho foi um golaço semana passada, a do Léo Jardim vai ser anunciada nessa semana. E mais, hein? Nike deve ser anunciada também nos próximos dias. Já está tudo alinhado, faltam uns detalhezinhos, algumas minutas já foram trocadas. A fábrica, ou melhor, as fábricas que fabricam a Nike, e são fábricas mesmo, assim como a capa, não é a mesma que faz a camisa branca, se você não sabe, não é a mesma fábrica que faz a camisa preta. Então a Off 1 é numa fábrica, a Off 2 é em outra fábrica, é normal. Essas fábricas já foram comunicadas com 6 meses de antecedência que elas terão que dar uma prioridade para o enxoval do Vasco. Uma das discussões, e eu já trouxe aqui, é que os lojistas foram informados no showroom apresentado pela Nike para alguns deles que a Off 1 seria entregue de imediato. E a Off 2? E a de treino? E a de aquecimento? Ok, você não entrega a Off 1 e a Off 2 junto porque você faz lançamentos, né? Assim como a Off 3. Mas goleiro, comissão técnica, aquecimento, treino, algumas peças tem que ter na loja. Sem dúvida nenhuma. Pensando no torcedor e pensando nos lojistas. O Vasco vai ampliar as suas lojas, tendo a parceria com a Centauro, que é quem representa a Nike, vende em todo o Brasil, são mais de 230 lojas. Com as lojas do Vasco, vão chegar a 300 pontos de Vasco da Gama, sendo praticamente 70 lojas do Vasco e 230 ou mais, ainda mais do que isso, da Centauro, com destaque, né, com vitrine, enfim, um contrato de 7 anos, segundo consta, um contrato muito bom, e o Vasco vai anunciar nos próximos dias também. Eu conversei com o André Rizek, jornalista do Grupo Globo. Preste atenção no bate-papo, hein? No final, eu vou te dar uma informação que eu tenho absoluta convicção que você vai adorar. Acompanha aí até o final. Com certeza, cara. Uma das maiores torcidas do Brasil. E também um clube que desperta muito hate, de quem gosta de ver o Vasco mal, né? De quem torce contra o Vasco. Então, com certeza, o Vasco dá audiência. Óbvio, que pergunta. Você tem alguma dúvida disso? Com certeza dá audiência. Mas é importante que vocês tenham os números concretos, né? Os números técnicos disso, né? Número eu não tenho, eu não mexo com número, mas assim, eu mexo com dedução lógica, né? Uma torcida desse tamanho, que inclusive hoje é maior do que o time, pô, claro que ela dá audiência. Quando você percebe, poxa, tem notícia do Vasco, na pauta tem Vasco, é algo assim que te deixa confortável? Que bom que hoje tem notícia de Vasco. Cara, tem notícia de Vasco todo dia, todo dia. Até porque quando um clube tá numa situação delicada como tá a do Vasco, isso gera naturalmente muita notícia, né? Não que eu ache bonito, eu acho legal, pelo contrário. Eu quero ver o Vasco grande, do tamanho que ele merece ser. Grande ele nunca vai deixar de ser. Mas quero ver o Vasco competindo esportivamente de acordo com o tamanho que ele tem. Só que crise gera notícia naturalmente. Eu gostaria de dar outro tipo de notícia do Vasco. Queria dar notícia de um Vasco que tá saneado, que tá com poder de investimento, que vai brigar por título brasileiro, que vai vir aqui pro Mundial, fazer bonito como a gente acabou de ver o Fluminense. Agora, notícia sempre vai ter no Vasco. Um clube grande sempre tem notícia. Muita gente fala, né? Pô, o Pedrinho presidente é diferente do Pedrinho comentarista. Você conviveu com o Pedrinho comentarista. Você percebe também, assim, muitas diferenças? Entende a diferença de comportamento dele? Primeiro assim, eu adoro o Pedrinho. Adoro, é um amigo que eu tenho, um cara especial, apaixonado pelo Vasco. Eu tenho certeza que ele tem as melhores das intenções e acho que, inclusive, ele salvou o Vasco de uma roubada, porque eu demorei para entender o que estava ocorrendo com a 777, o movimento dele. Eu acho que ele já salvou o Vasco de uma grande roubada, inclusive. Sobre ser diferente, eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que é natural que a prática seja sempre diferente da teoria. A gente que é jornalista, a gente olha jogador, técnico ou dirigente, a gente fala sempre no campo da teoria, porque a gente não vive essas coisas na prática. Eu não tenho a caneta na mão para decidir. Então, quando você tem a caneta na mão para decidir, é natural que você haja diferente de acordo com o que você pensa quando você está apenas no campo da teoria. Podemos debater se ele tomou as melhores decisões como presidente, isso é sempre válido, mas que é natural ser diferente em relação ao que ele era como comentarista, eu acho que isso ninguém vai discordar, nem o Pedrinho, que eu sei que ele concorda comigo. Vocês conversam muito? Cara, assim, quando eu encontro com ele no ambiente de seleção, agora que ele era o chefe da delegação, quando eu encontrei com ele no gramado de São Januário, antes de Vasco e Galo, eu não tenho encontrado o Pedrinho fora do ambiente do futebol, mas quando eu encontro com ele é sempre ótimo, realmente eu gosto muito do Pedrinho. Bom, deixa eu falar aqui de São Januário. Há muito você não vai a São Januário? Última vez foi Vasco e Galo, se a memória não me falha, a semifinal da Copa do Brasil. Não foi recente. Foi né? recente. Foi recente. O que você acha da raiz de São Januário, da barreira, porque isso tudo pode mudar, né, com o novo estádio que vem aí? Cara, primeiro que eu acho sempre emocionante estar num palco histórico, não só do futebol brasileiro, mas da vida brasileira, né? Porque São Januário é mais do que um palco do Vasco, mais do que um palco só do futebol. São Januário é um palco importantíssimo da história do Brasil, né? Sem nenhum exagero. Eu
prefiro não falar sobre as mudanças, porque eu acho que eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho o sentimento do torcedor que desde criança frequenta o estádio, sabe? Não é eu vou a São Januário como profissional, eu tenho uma visão assim, emocionante de estar lá dentro, eu acho lindo. Hoje os estádios estão todos arenas, tudo muito parecido, né? Então eu acho importante que os estádios mantenham características uns diferentes dos outros. E eu espero que o Vasco fique muito atento a isso na reforma, para que São Januário mantenha suas raízes, a sua alma, a sua identidade, e não vire uma arena que poderia estar, por exemplo, em São Januário ou poderia estar em Nova York. Que seja um estádio realmente com a cara do torcedor do Vasco. É a única preocupação que eu tenho. A Globo não gosta do Vasco? Imagina, a Globo adora o Vasco. A Globo adora todos os clubes que a gente exibe, né? Os times grandes, times que dão audiência. Com certeza. Bom, eu não falo em nome da Globo, eu sou funcionário da Globo, mas eu tenho certeza que, assim, se existisse uma Globo, assim, né? Seria essa a resposta. A Globo adora o Vasco e todos os clubes grandes, porque eles são parceiros da Globo, né? No negócio de futebol. Então, assim, eu entendo que o torcedor muitas vezes acha que a cobertura é desvirtuada para o clube dele. O que eu acho é que, e eu falei muito isso na interdição de São Januário há pouco tempo, que ela era inexplicável. O que eu acho é que há hoje uma certa má vontade em setores da sociedade com o Vasco, né? Olha-se para o Vasco, assim, e talvez pelo histórico recente dos dirigentes que por lá passaram, e isso o Vasco tem que retomar, né, de ser o clube. O Vasco é um clube, cara, que tem que ser querido por todo mundo. O Vasco é muito importante na história do Brasil, assim, e talvez alguns setores da sociedade, como eu acho que foi o caso do Judiciário recentemente, naquela interdição absolutamente sem sentido de São Januário, trataram mal o Vasco. E eu acho que os vascaínos e a gente, jornalista, tem que estar sempre atento a possíveis injustiças que aconteçam com o clube. Ainda que às vezes eu possa ser injusto com o Vasco, Naquele momento eu vi uma injustiça e falei contra ela, né? E eu acho que é isso. O Vasco é muito grande, cara. Então a Globo sempre vai gostar de um clube do tamanho do Vasco. Deixa aí o seu comentário, é fundamental. Eu quero a sua opinião em relação aos assuntos abordados pelo André Rizek. Torcedor, conversei de maneira exclusiva com Rodrigo Caetano, diretor de seleções. Perguntei para ele em relação ao futuro dele no Vasco da Gama. Você vai se surpreender com a resposta dele. Perguntei a ele se de fato o Pedrinho chamou para trabalhar no Vasco esse ano. Você vai ouvir o que disse Rodrigo Caetano. Falou sobre a passagem dele pelo Vasco, os jogadores que na época eram da base fazendo a transição e que hoje são formados já. Sobre o Ryan, Ancelotti vai conhecer a barreira do Vasco? Tá imperdível. Eu quero aqui o seu comentário. Você tá a fim de ouvir o Rodrigo Caetano no próximo vídeo? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações de maneira exclusiva já. Rodrigo Caetano, falando do Vasco. Rapaziada boa, ficamos aqui aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, claro que eu tô falando do Vasco da Gama. Então, rapaziada, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, nos segue para mais e vamos que vamos com tudo para cima. Fui!